Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Hoje, então, nós vamos ver polaridade das ligações, polaridade das moléculas e geometria molecular. Então, prestem bastante atenção para nós entendermos a questão da geometria molecular, né? Estão vendo aqui essas duas animações, já mostro para nós aí um pouquinho da geometria molecular, né? E a polaridade das ligações e também a polaridade das moléculas. Muito bem. Conto com vocês aí, né? Lembrando sempre que, na dúvida, pode estar chamando a gente para rever, né? Como já fizeram outras vezes, a gente está à disposição, hein, beleza? Um abração a todos e a todas, e lembrando que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Muito bem? Polaridade das ligações e de moléculas, então. Primeiro iniciamos então como ligação. Ligação covalente apolar, chamada então de não polar, ou seja, não forma polos. Ocorre sempre que dois átomos idênticos se ligam. Os elementos da ligação são igualmente compartilhados pelos dois núcleos, né? Então, se nós tiver ligação entre hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né, cloro, nós estamos com um exemplo aí, então, de ligações apolar. Tudo bem? Ligação covalente polar. Aí ela já vai formar polos, né? Nós já vamos ter aí uma diferença de eletronegatividade, né? Ocorre sempre que dois átomos diferentes se ligam. Os elétrons estão mais próximos do elemento mais eletronegativo, no caso aqui o cloro. Então, se nós observarmos a ligação aqui desta molécula, né, nós temos H2O2 aqui, né? Temos mostrando para nós aqui a molécula da água oxigenada. Então, essa ligação aqui entre o hidrogênio e o oxigênio, eu tenho ligantes diferentes nesta ligação. Então, aqui eu tenho uma ligação polar. Na ligação apolar, está aqui, ó. Nessa ligação em azul, ó, os ligantes que estão aqui são ligantes iguais. Então, é uma forma também de praticamente de assertivo aí, né? Eu vou lá para a ligação. Se os ligantes forem iguais, eles têm a mesma eletronegatividade. Então, a ligação é apolar. Se os ligantes forem diferentes, tipo nessa ligação, os ligantes é o hidrogênio e o oxigênio. São diferentes, a minha ligação é polar. Muito bem? Então fica fácil aí de nós estarmos aí diferenciando uma ligação polar, né, covalente polar, de uma ligação covalente apolar. Muito bem, aqui na imagem mostra então essa nuvem sendo maior para o lado do cloro, que é mais eletronegativo em relação ao hidrogênio, né? E na imagem anterior mostra que ela é igual, né? Então, todas as ligações que vão ocorrer entre essas moléculas aqui, todas as ligações serão ligação de um elemento químico para um outro igual, né? Observamos aí então a geometria molecular. Depois que nós entendemos o que é polaridade das ligações, diferenciamos uma ligação polar de uma apolar, nós vamos para a geometria molecular para daí ver a polaridade das moléculas, né? Fica mais fácil aí para a gente estar entendendo. O número de átomos das moléculas também conta para apresentar a geometria molecular. As ligações do átomo central, ou seja, o átomo que está ligado a todos os outros átomos da molécula, também conta para apresentar a geometria molecular. Se o átomo central possui ou não pares de elétrons disponíveis, isto é, que não estão envolvidos em nenhuma ligação química, também vai contribuir aí para diferenciar a geometria molecular. Então, entre essas três observações, né, a gente já vê elas na aplicação agora. Veja, uma molécula que tem apenas dois átomos. O átomo central, ó, não possui átomo central, é só dois átomos, então não tem o central, porque todos vão estar ligados em todos. Então, sempre, quando eu tiver molécula, ó, com dois átomos, sempre terá geometria linear e o seu ângulo 180 graus. Então, esse espaço que sai desse hidrogênio até esse hidrogênio forma um ângulo 180, por baixo mais 180, né? Formando aí, então 360, a circunferência total. Então veja, todas as moléculas diatômicas, ou seja, todas têm dois átomos, né? Aqui tem dois átomos de hidrogênio, aqui tem dois átomos de flúor,
2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho um átomo de cloro e um de hidrogênio. Aqui um de carbono e um de oxigênio, mas não deixei de ter 2. Então eu tenho aqui exemplos de linear, forma de linha, a geometria molecular. Preste bastante atenção aí. Esse caso, possuir 3 átomos, né? O átomo central não possui par de elétrons livres, emparelhados e disponíveis. Então quer dizer o quê? Eu vou ter 3 átomos, porém o átomo central não tem par de elétrons livres. Sendo assim, veja só, continua linear, 180 graus, independe dos átomos envolvidos. Então não importa para mim quem são os átomos envolvidos, o que importa para mim é que o átomo central, aquele que vai estar ligado a todos os outros, não tenha pares de elétrons livres. Então, se nós olharmos para o CO2, está aqui um exemplo bem prático, né? O carbono, ele tem 4 elétrons na sua camada mais externa, porque ele pertence ao grupo 14. E ele usou os 4 elétrons, usou 2 para cá e usou 2 para lá. Então, esse átomo central não sobrou nada de pares de elétrons. Sendo assim, eu tenho aqui uma geometria linear, embora eu tenha 3 átomos, certo? Nesse outro caso aqui, olha que interessante, ó. O N2O, o nitrogênio está fazendo uma dativa para cá, ó. Ele faz 2 compartilhamentos para lá, esse, ó, 2 para lá, faz um outro compartimento para cá, deu 3. O nitrogênio está no grupo 15. Então o átomo central é esse nitrogênio aqui e não aquele, tá? Então esse está ligado ao O e está ligado ao N, ele está ligado a todos, o átomo central. Então ele fez 2 compartilhamentos para cá. Como o nitrogênio está no grupo 15, né? Tem que fazer 3 compartilhamentos. Fez mais um compartilhamento. Então ele usou 3 elétrons. Se ele está no grupo 15, ele tem 5. Então sobrou um par. E esse par de elétrons ele usou para cá. Fez uma dativa para o outro nitrogênio. Sendo assim, o átomo central não sobrou nada livre. 5 elétrons que ele tinha na sua camada de valência. Por estar no grupo 15, os 5 ele usou. Usou 3 fazendo ligação com a valente normal e usou uma dativa, tá? Pode observar. Então está na forma linear. Agora veja um detalhe. Mesmo 3 átomos, como nós falamos aqui, ainda com 3 átomos, só que agora o átomo central possui par de elétrons emparelhados disponíveis, ou seja, possui par de elétrons livres. Tá? Então, sendo assim, ela será uma molécula angular. Olha, a geometria muda. Eu tinha então a geometria linear e agora eu tenho angular. Olha, família 16, o grupo 16, o ângulo de ligação diminui no sentido, né? Então a água vai ter um ângulo maior que do ácido sulfídrico, do ácido selênio, do telúrio, né? Mas observando aqui, nós temos aqui então 104,5 o ângulo angular. Observamos aqui, ó, que o átomo central, nesse caso, é o oxigênio. Ó. O oxigênio sobrou 4 pares de elétrons, observou? 4, aliás, sobrou 4 elétrons, 2 pares de elétrons. Sobrou 4 elétrons formando 2 pares. Então o átomo central possui elétrons desemparelhados. Então por isso angular. Nesse caso também, ó, o nitrogênio está no grupo 15. Fez 2 ligações para cá, normal, e mais uma para cá. Não fez ativa. Sobrou um par de elétrons dos seus 5 elétrons que ele tinha. Então, geometria angular. Então, só dando uma pequena revisada, se o átomo central não possuir par de elétrons, quando eu tenho 3 átomos, eu tenho uma geometria linear. Tendo os 3 átomos, o átomo central sobrar par de elétrons, ou seja, ter elétrons emparelhados disponíveis, eu tenho uma geometria angular. Muito bem. E quando for 4 átomos, ó, o átomo central não possui par de elétrons emparelhados disponíveis, trigonal plana ou triangular, com um ângulo aí de cada um de 120 graus. Totalizando aí 3 vezes 12, 36, né? 360. Então observamos a molécula de trióxido de enxofre, né? Olha, aqui está, ó. Aqui eu tenho então ligação dativa, né? Coordenada ativa, ou a expansão,
né? Que a gente viu nas ligações químicas lá. Aqui também, ó, o nitrogênio, ó. Então, o enxofre, ó, vamos lembrar, ele está no grupo 16, tá bem? Então, se ele está no grupo 16, ele tem 6 elétrons. Pode fazer 2 compartilhamentos. Então, fez 2 ligações covalente normal para lá. E aqui ele entrou com a expansão do octeto, ou seja, aqui eu tenho um par de elétrons, cedeu para o O. Mais um par de elétrons, cedeu para o outro O. Então, fez ligação coordenada odativa, né, que nós falamos. Então, está aqui uma forma de triângulo, ó, né? Então, por isso, diagonal plana ou triangular, forma de triângulo, né? Então, está aí. Eu tenho 4 átomos envolvidos, mas o central não sobrou o par de elétrons desemparelhados, ou seja, ele não sobrou o par de elétrons livres. Ele tinha 6 elétrons e ele usou 6. Para lá fez 2 ligações covalente normal, usou 2 elétrons. Usou para cá e usou para cá. Né? Então veja que interessante aí. Na outra, nós temos 4 átomos. O átomo central agora possui o par de elétrons emparelhados disponíveis. Então, se possui, aí eu tenho uma pirâmide, ó, pirâmide, piramidal ou pirâmide trigonal. Então, o exemplo mais clássico aí é o caso aí da amônia, né, o NH3. Tá? Então, vejam só, com 4 átomos me forma 2 geometrias. Eu teria então a geometria trigonal plana, quando o central não sobrar par de elétrons. E teria piramidal ou pirâmide trigonal, quando o central sobrar par de elétrons. E 5 átomos, independe de quem é o átomo central. Ela será sempre tetraédrica, né? Com 5 átomos, independente de quem é o central, a geometria é tetraédrica. É o ângulo que permite a maior distância entre 4 eixos, que parte de um mesmo ponto. No caso aqui o carbono central, né? Então está aí, né? Mas na sequência nós temos 6 átomos. Também vai depender, não importa quem é o central. Se eu tiver 6 átomos, eu tenho a bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular. Algumas ligações entre o fósforo e o cloro se encontram num ângulo de 90 graus, enquanto outras num ângulo beta, né, de 120 graus. Aqui também eu tenho a expansão, então, ó, da regra do octeto, né, onde o fósforo poderia fazer apenas 3 compartilhamentos e ele aparece aí fazendo 5, né? E aí eu tenho os ângulos diferentes, né? Ângulo alfa, ângulo beta, né? Aqui no caso de 7 átomos também depende. Com 7 átomos, o nome da nossa geometria então é octaédrica, 90 graus. É o ângulo que permite a maior distância entre 6 eixos que partem de um mesmo ponto. E neste caso aqui, tenho novamente a expansão aí da regra do octeto, né? Então fica fácil você estar observando, lá no livro de vocês também, né? E aí sim, agora vem a polaridade das moléculas. O que é uma molécula polar? É a soma total dos momentos dipolares e for igual a zero. Então nesse caso aqui, ó, a diferença de eletronegatividade, né? O oxigênio 3,5 e o carbono 2,5 e aqui 3,5. A força que esse oxigênio puxa esse carbono para lá é a mesma força que esse outro puxa. Então elas passam a se igualar, né? Como se fosse pensar num cabo de guerra, né? Então pensando assim, a gente fala aí que eu tenho uma molécula apolar. Mas eu posso também aproveitar e trabalhar com a geometria e falar assim, quando eu tiver uma geometria linear e os ligantes forem iguais, né, ao átomo central, ou se estiver ao redor, a molécula é apolar. Então, se eu trocasse, aqui eu tenho oxigênio, né, e para o lado de cá eu colocasse, então, nessa linear o enxofre, eu já teria uma molécula polar, né? E nesse caso aqui eu tenho uma molécula apolar, porque os ligantes são iguais. Então eu posso estar usando aí esse outro formato também que fica mais fácil, né? A molécula polar. A soma total dos momentos dipolares é diferente de zero. É porque cada elemento químico tem uma eletronegatividade na tabela periódica. Tipo o oxigênio, sua eletronegatividade é 3,5.
enquanto que o hidrogênio é 2,1. Sendo assim, essa diferença de eletronegatividade aqui faz com que eu tenha um momento dipolar diferente de zero. Que eu vou estar pegando aqui 3,5 menos 2,1. 3,5 menos 2,1. Aí eu tenho aqui então uma molécula apolar. Mas eu posso pensar assim: se eu tiver uma molécula e ela for angular, né, ou ela for piramidal, ela sempre vai ser polar. E já na trigonal plana, né, ou na linear, eu vou pensar assim: se os ligantes forem iguais, é apolar. Se os ligantes forem diferentes, aí eu tenho uma polar. Observando aqui, ó, né, na representação que nós temos aqui, essa aqui é linear e é apolar, ligantes iguais, ó. Esta é angular. Se o ligante for igual ou não, não importa. Toda a angular vai ser polar. Nesse caso aqui, eu tenho uma trigonal planar, né? Os ligantes são todos iguais, todas as bolinhas amarelas aqui. Então ela é apolar. Basta eu tirar uma amarela dessa e colocar uma azul, eu já passei a ter ela polar, embora ela seja trigonal plana, né? Nesse caso aqui, olha, eu tenho uma piramidal. Ela é variável, mas não importa. Se ela é piramidal, eu vou ter sempre polar, né? E a tetraédrica da mesma forma. A tetraédrica, se os 4 ligantes ao redor forem iguais, ela é apolar. Basta eu tirar um hidrogênio desse e colocar um cloro, quer dizer o quê? Um dos ligantes da tetraédrica é diferente, então a minha molécula é polar. Então tem que cuidar para não confundir molécula polar com ligação apolar. Olha, aqui a molécula é apolar, mas todas as ligações são polares, porque a ligação é esse traço aqui. E nas extremidades da ligação são ligantes diferentes, ó. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então a molécula é apolar. Mas as ligações que estão aqui, todas são polares. Nesse caso aqui, molécula polar e ligação também, todas polar, ó, né? Melhorando aqui, ó. Nesse caso, geometria linear. Geometria linear, ligantes iguais, apolar. Olha, nós temos aqui agora geometria trigonal planar. Os ligantes são todos iguais, tudo é o flúor aqui, tudo bem. Então, geometria trigonal plana, né, ou triangular. Nesse caso aqui, ó, apolar também, porque tem uma geometria tetraédrica. Se ela é tetraédrica e os ligantes todos são iguais, né? Então, em vez de eu ficar lá querendo saber a eletronegatividade de cada participante, fazer as contas, eu posso usar esse macete aí, que ajuda bastante, né? Nesse caso, ó, amônia, o que eu tenho no NH13? Eu tenho uma geometria trigonal plana ou piramidal, né? É geometria trigonal ou piramidal. Não me preocupo. Se ela for piramidal, sempre vai ser polar. Se ela for angular, sempre vai ser polar. O que eu tenho que cuidar é na geometria trigonal plana, na tetraédrica e na linear. Porque se os ligantes for diferente, ela não é mais uma molécula polar. Ela passa a ser uma molécula polar, certo? Então cuidar bastante para não confundir. Nesse caso também podemos pontuar assim, ó, a molécula em si é apolar, porque os ligantes ao átomo central são todos iguais, mas as ligações que existem em cada participante são todas polares, porque os ligantes são diferentes entre as extremidades de cada ligação, né? Então espero vocês não confundirem a ligação polar e apolar com molécula polar e apolar. Revisar bastante também a questão da geometria também. Olha um outro exemplo aqui, ó, geometria linear, ó, ligantes iguais ao átomo central. Então, apolar. Porém, ó, um detalhe, ó, porém, se os ligantes fossem diferentes, eu teria polar. Um outro detalhe, a ligação entre eles são todas polares. E olha essa que interessante, ó, a geometria também é linear. Esta é linear, essa também é linear. Só que a diferença é que os ligantes são diferentes ao átomo central. Aqui eu tenho o hidrogênio e lá eu tenho o nitrogênio ao átomo central, por isso polar. Nesse caso aqui eu tenho uma trigonal planar novamente, ó. Ela é apolar, porque o átomo central é o enxofre e nós temos ligado ao átomo central, olha,
todos ligantes iguais, né? E se eu for pensar na ligação, aqui eu tenho uma ligação dupla, ó, e polar. Uma dativa e polar. Por quê? Porque os ligantes na extremidade de cada ligação é diferente. Então a ligação é polar. Só revisando, né? Polaridade e solubilidade. Semelhante dissolve semelhante, né? Então não adianta você com a mão suja de graxa querer lavar ela lá na torneira de água normal. A graxa não sai. Por quê? Porque a graxa é apolar, enquanto que a água é polar. A água, H2O, é uma molécula angular e polar. E a graxa vem do óleo diesel, aliás, é da família do óleo diesel, vem do petróleo, né? E é apolar. Soluto polar tende a dissolver bem em solvente polar. Soluto apolar tende a dissolver bem em soluto apolar. Por isso que a gente fala que semelhante dissolve semelhante. Então, se você tiver graxa na mão, você lavar com óleo diesel ou lavar com gasolina, com querosene, você está com quem? Com 2 ou 3 ali que são também apolares. Ambos são derivados do petróleo, né? Então, eles têm aí polaridades iguais e solubilidades iguais. Aqui algum exercício para nós fazer. Ó. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. Analise a polaridade dessas moléculas sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão diretamente ligados nas moléculas apresentadas. Átomos de elementos diferentes têm eletronegatividades diferentes. Forma geométrica das moléculas. Então veja bem, aqui está. Ó. Aqui, se nós observarmos no A, eu tenho ligantes iguais. Ao redor de quem? Do átomo central. Aqui no B, eu tenho ligantes iguais ligados ao átomo central. Aqui eu tenho ligantes iguais, porém eu tenho uma geometria angular. E aqui eu tenho uma geometria linear. Ligantes diferentes da geometria linear. Dentre essas moléculas, pode-se afirmar que são polares. Quais moléculas são polares? Somente a C e a D. Observação. Eletronegatividade é a capacidade de um átomo para atrair elétrons da ligação covalente. Ou seja, um está num lado da tabela periódica e o outro no outro, né? Só revisando rapidinho aí. Assinala a opção que apresenta a ordem crescente errada, que é muito importante isso aqui, gente. Errada de solubilidade em água das substâncias abaixo nas condições ambientes. Então, quando você observa aí, nós temos nesse caso aqui, ó, o carbono, ela aqui é tetraédrica, né? Ó, o carbono, eu vou ter 2 cloros envolvido, eu vou ter 2 flúor envolvido. Então, ela é tetraédrica, só que os ligantes não são iguais. Então, veja bem, nesse caso aqui nós teremos, então, uma molécula polar. Aqui também nós teremos uma molécula polar também, porque um dos ligantes é diferente. E aqui eu tenho uma outra também, que ela é tetraédrica, né? Só que todos os ligantes são iguais. Então, como ele pede para assinalar a ordem crescente errada, então aqui teria menos solubilidade em água, seria essa, porque essa é totalmente apolar. Então ela viria em primeiro, depois essa viria em segundo e essa em terceiro, que essa seria então a mais polar. Né? Essa seria a ordem crescente, crescendo a polaridade, né? A dissolução em água, a solubilidade em água. Então essa aqui seria mais solúvel em água, porque ela tem mais ligantes diferentes em relação a essa. Né? Então por isso aí a letra D é correta. É bem importante estar observando essa questão e pensando na polaridade. Esta é polar e esta é polar. Só que essa aqui, ela tem um ligante diferente na tetraédrica, né? Carbono tem 4 ligações, o cloro e o flúor são halogênios, no grupo 17, cada um faz uma ligação, né? Então, sendo assim, você pode estar observando aí que, diante da situação toda, né, essa aqui do CH4, todos os ligantes são iguais, então ela é totalmente, né, ó, CH4 é totalmente apolar. Então, ela é praticamente insolúvel em água, né? Não, semelhante solve semelhante, ela está fora. E aí ela deveria ser a menos solúvel, né? Então ela teria que estar em primeiro. E está dizendo que que essa aqui é menos solúvel que essa, né? Menor solubilidade.
Tá? Então, por isso a letra D aí, então, a correta. Na questão 3 aí, considere a tabela abaixo e selecione proposições que relacionam corretamente a forma geométrica e a polaridade das substâncias citadas. Né? A forma está aí, ó, gás carbônico, água, amônia, tetracloreto de carbono, momento dipolar resultante, né? É zero, então quer dizer que ligantes iguais, diferente de zero, porque é angular, diferente de zero, porque é piramidal, e igual a zero, porque é tetraédrica, né? Aí fala lá, 0,1. A molécula de água, H2O, é angular e polar? Sim, angular e polar. CO2, linear, né? Átomo central não sobra par de elétrons. E apolar? Sim. Tetracloreto de carbono é trigonal? Não, ela não é trigonal, ela é o quê? Ela é tetraédrica. E polar? Não, ela é apolar, porque o momento resultante aí passou a ser, né? O momento dipolar resultante passou a ser zero. NH3 é piramidal e polar? Sim. NH3 é piramidal, pirâmide, né? O átomo central sobra par de elétrons. E é polar. Tetraédrica e apolar? Sim, essa é tetraédrica e apolar. Então a falsa é 0,4, né? Então está aí. Hora de praticar. Agora com vocês, né? Hora de praticar. Exercício na página 114. O 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14. Beleza? Conto com vocês aí. Um abração a todos e a todas e boa semana. Bons estudos.